A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. Irmãos, o assunto do vídeo de hoje será: o que quer dizer a expressão de Jesus Cristo? Que as portas do inferno não prevaleceria contra a sua igreja. Irmãos, muitos entendem esse texto da seguinte maneira, que quando Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja dele, ele está se referindo que ele guardaria a igreja dele dos ataques do inimigo, que as portas do inferno, quer dizer, o demônio, anjos malignos, não prevaleceria contra a sua igreja. Irmãos, é claro, né? É evidente, nós cremos de alma que o Senhor, ele guarda o seu povo do inimigo, né? Ele guarda nós da tentação do inimigo. Só que, irmãos, esse texto, ele não quer dizer bem isso. Embora é evidente que Jesus Cristo nos guarde do maligno, quando ele disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a sua igreja, não é isso que ele quis dizer. Para nós entender o que ele quis dizer, irmãos, é necessário nós entender os três conceitos de inferno que a Bíblia ensina. Isso, irmãos, eu expliquei no vídeo anterior. Se os irmãos não viram o vídeo anterior, eu recomendo, irmãos, ver o vídeo anterior, porque esse vídeo é um acréscimo a ele. Então, irmãos, eu quero explicar aqui, como eu expliquei no vídeo anterior, de forma resumida, sobre os três conceitos de inferno. Quais são os três conceitos de inferno na Bíblia? Os três conceitos de inferno são o Hades, o Tártaro e o Geena. São expressões gregas, irmãos. Hades, eles vai nos revelar o quê? Hades, irmãos, diz respeito à habitação dos mortos, ao mundo dos mortos, certo? Então, Hades é isso, a habitação e o mundo dos mortos. O Tártaro, irmãos, fala da prisão dos anjos que desobedeceram a Deus. E o Geena, sim, quer dizer o lago de fogo e enxofre, a condenação final. Irmãos, quando Jesus Cristo ele disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a sua igreja, esse inferno aqui do texto, no original grego, ele é traduzido como Hades, certo? Ou seja, em outras palavras, o Senhor Jesus está dizendo que as portas do Hades, do mundo dos mortos, não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Então, irmãos, eu vou ler aqui em Mateus capítulo 16, nós lemos, irmãos, do verso 16 até o verso 18, né? E eu vou explicar isso melhor para os irmãos. Então, irmãos, vamos ler com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. Mateus capítulo 16, verso 16 em diante. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quer dizer, Pedro aqui entendeu que Jesus Cristo ele era o Messias prometido pelos profetas. E Jesus respondendo disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Bajornas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai. Quer dizer, foi Deus que capacitou e fez Pedro entender que Jesus Cristo ele era o Messias, o Cristo prometido no Antigo Testamento. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bajornas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o Pai que está no céu. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa pedra que eu entendo, irmãos, que está falando sobre a afirmação de que Jesus Cristo ele é o Messias. A obra, a igreja, é fundada em Cristo. Foi ele que morreu por nós. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, como eu disse para os irmãos, no original grego, inferno é traduzido do Hades. Então, em outras palavras, o Senhor Jesus disse o quê? Que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja de Cristo. O Hades, irmãos, é o quê? Ele diz respeito ao mundo dos mortos. Quando a pessoa morre, ela vai para lá, ela fica aprisionada lá, vamos assim dizer, até o tempo da volta de Cristo. Então, irmãos, quando Jesus Cristo voltar, quando ele retornar, por que as portas do Hades não prevalecerão? Aqui, irmãos, está falando da ressurreição, porque quando Jesus Cristo voltar,
a porta do Hades, ela vai se abrir para a igreja ressuscitar e viver eternamente em glória com Deus. Então, em outras palavras, o Senhor Jesus está dizendo que a porta do mundo dos mortos não prevalecerão contra a igreja de Cristo, porque ela, no último dia, no dia da volta de Cristo, ela vai se abrir para a igreja de Cristo sair da morte, ressuscitar e viver eternamente com Deus. Então, irmãos, vamos, como acho que eu dei esse exemplo no vídeo anterior, se eu não estou enganado, o Hades fala a respeito do mundo dos mortos. É como se fosse uma prisão, irmãos. Então, aqueles que morrem, tanto bom quanto ruim, tanto justo quanto injusto, vai para lá e fica aprisionado ali. Certo, irmãos? É como uma prisão, mas isso, irmãos, só vai ter poder sobre a igreja de Cristo até o dia da volta de Cristo, porque quando Jesus Cristo vier para reinar em glória para todo sempre, irmãos, vai haver a ressurreição dos mortos. Então, quando o Senhor Jesus disse, ó, e a porta do inferno, ou seja, do Hades, não prevalecerão contra ela, quer dizer, ele está querendo dizer que a porta dos mundos dos mortos vai se abrir no último dia para a ressurreição da igreja. Então, irmãos, para nós concluir esse raciocínio, vamos agora no livro de Apocalipse. Então, irmãos, para nós concluir aqui esse raciocínio, vamos ler aqui, irmãos, em Apocalipse, capítulo 1, do verso 17, o verso 17 e o verso 18. Lemos com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. E eu, quando o vi, caí a seus pés, como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Ó, e o que vive, porque ele passou pela morte. Ó, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Ó, olha o que Cristo vai dizer aqui. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, Cristo ele está se apresentando como aquele que vive, como aquele que foi morto, mas reviveu. Ó. E o que vive? Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, irmãos, esse inferno aqui que o Senhor Jesus está dizendo que tem a chave dele é o Hades. No original grego está Hades, quer dizer, em outras palavras, o Senhor Jesus está dizendo que eles têm na mão dele a chave da morte e do inferno, quer dizer, e do Hades, e da prisão dos mortos. Então a chave da morte e a chave do mundo dos mortos está na mão de Cristo. Antes do sacrifício de Cristo do sacrifício de Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz pelos nossos pecados, antes, irmãos, provavelmente a chave, quer dizer, a autoridade sobre a morte e o inferno, provavelmente estava na mão de quem? Do adversário. Então, como Cristo venceu a morte e venceu o Hades, porque ele saiu de lá, essa autoridade foi dada a ele. E assim, irmãos, como ele venceu a morte e venceu o Hades, né? Saiu dos mundos dos mortos, assim ele fará conosco também, porque está na mão dele, a autoridade agora é dele. Então, os irmãos notam que quando Jesus Cristo disse ali que as portas do inferno, ou seja, do Hades, não prevaleceria contra a igreja dele, em outras palavras, ele está dizendo o quê? Que as portas ali do mundo dos mortos vão se abrir no dia da ressurreição, porque elas não vão prevalecer contra a igreja. Assim como a morte e o mundo dos mortos, ali onde os mortos estão aprisionados, não prevaleceu contra Cristo, ela não vai prevalecer contra a igreja, porque no último dia da volta de Jesus Cristo, ele nos tirará da morte e ele nos tirará do mundo dos mortos. É o dia que a prisão do mundo dos mortos vai se abrir, as portas dela se abrem para a igreja sair, ressuscitar e viver e reinar com Cristo eternamente. Então, irmãos, é necessário entender esses três conceitos: Hades, Tártaro e Geena. O Hades fala a respeito do mundo dos mortos, como eu exemplifiquei para os irmãos. É como se fosse uma prisão, onde todos os mortos estão presos. A autoridade estava sobre a mão do inimigo, agora está sobre as mãos de Cristo, porque ele morreu e ressuscitou. E da mesma forma que Cristo saiu do Hades, ele vai tirar a sua igreja de lá no último dia. O Tártaro vai falar, irmãos, do lugar de aprisionamento, né, da prisão daqueles anjos desobedientes, e o Geena, sim, vai falar
da condenação eterna, do lago de fogo e enxofre. Então, irmãos, aqui nesses textos onde Jesus Cristo diz que a porta do inferno não prevaleceria contra a igreja de Cristo, ali no original é o Hades. Ele está dizendo que o mundo dos mortos, né, a prisão ali do mundo dos mortos não vai prevalecer contra a igreja. E ele diz que tem a chave da morte e do Hades na mão dele. Então, se está na mão dele, ele nos tirará da morte e ele nos tirará do Hades no último dia. Porém, irmãos, tem o outro lado também, né? Aqueles que vão ser condenados. A porta do Hades, né, do mundo dos mortos, vai se abrir para uns herdar e receber uma glória eterna, e outros, irmãos, vai se abrir também, mas para receber uma condenação eterna. Então, irmãos, temos que aproveitar, né? Aceitar Cristo como nosso Salvador e fazer a vontade dele até o fim, né? Para que essa porta se abra para nós, para a salvação da nossa alma, para nós viver uma vida eterna com glória com Jesus Cristo. Certo, irmãos? Nos próximos vídeos eu quero falar do mesmo assunto, né? Eu quero falar num próximo vídeo a respeito, se eu não me engano, é o quarto cavaleiro, onde diz que a morte e o inferno segue ele. Quero explicar sobre isso e também num outro vídeo, irmãos, explicar o texto onde diz que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. É mais ou menos esse mesmo assunto. Mas o principal de tudo, irmãos, é entendermos esses três conceitos de inferno. Hades, mundo dos mortos, né? Tártaro, prisão dos anjos desobedientes. E Geena, quer dizer, é o lago de fogo, a condenação eterna. Então, irmãos, eu peço para os irmãos, compartilhem esse vídeo com mais irmãos na fé. Se os irmãos não assistiram o vídeo anterior, assista, né? Porque ele é importante para entender esse vídeo também, esse assunto que nós falamos aqui agora. Peço aos irmãos que orem a Deus por mim, para Deus nos dar mais entendimento, né? Para fazer mais vídeos desse teor e compartilhar conhecimento com toda a Irmandade. Peço aos irmãos que orem a Deus por mim, fiquem todos com a santa paz de Deus. Amém. Deus abençoe a todos.